Eu aqui meditando, e Senhor, né? Eu vim com uma palavra, pensar, olha, vou falar sobre esse assunto. O Espírito Santo me impulsionava. E aí eu cheguei de manhã, na abertura do culto, veio uma palavra. O Espírito Santo falou, presta atenção. A palavra trazia de volta a palavra que eu trouxe na quinta-feira. E aí o pastor Celso vai falar sobre oferta, fala a mesma coisa. Na mesma linha, no mesmo assunto. Eu falei, amém, Espírito Santo, quem está no controle, eu de mim, eu não tenho nada, não sou nada. Se eu trouxer uma palavra da minha parte, vai ser uma palavra. Talvez o texto, o conhecimento da Bíblia. Mas quando o Espírito Santo nos impulsiona, o Espírito Santo nos leva, ele nos leva o quê? A trazer uma palavra que é rema, é revelado. Talvez Deus tenha um propósito nesta noite com alguém, para falar com alguém. Amém? Espero que assim seja, porque o Espírito Santo está no controle da nossa vida, no controle da nossa igreja. E é assim que tem que ser, nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo. Ou nós quisermos andar no Espírito, caminhar no Espírito, então nós temos o quê? Deixar sermos levados pelo Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo conduza, que o Espírito Santo nos leva a viajar no tempo, que o Espírito Santo nesta manhã nos entregue aquilo que Ele tem para entregar nessa manhã. Que o Espírito Santo faça-nos viajar, leva-nos, Senhor, lá no tempo, Espírito Santo. Lá no panorama desta palavra nesta manhã. O Espírito Santo tem total controle sobre a minha vida e sobre esta casa, sobre a vida de cada um aqui presente. Amém? Glória a Deus. E o que eu queria compartilhar com vocês, as crianças. As crianças. Venham as crianças. Isso. Mais? Amém? Quem quer orar? Ninguém? Sim. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida, Senhor, destas crianças, Pai. Pai, é uma geração, ó Deus, que vai vir à sua volta. Que ele seja uma geração, ó Deus, Senhor, que traga vida para a nossa igreja. Uma geração do seu tempo, ó Deus, não do tempo do mundo, mas do seu tempo. Para que o Senhor possa falar com estas crianças, Senhor, dentro dos lares. Que o Senhor as use, Senhor, para falar com os pais, com os familiares, ó Deus, e que elas, aonde elas estejam, que elas possam ser usadas por Ti, em nome de Jesus. Porque elas estão aqui para influenciar e não para serem influenciadas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Nesta manhã, o que eu gostaria de compartilhar algo com vocês, e esta palavra teria um tema que seria: Deus, Ele quer curar os valentes. Poxa, pastor, mas valente não precisa, porque o valente já é forte, já é autossuficiente, ele já é bem estabelecido, definido, bem posicionado. Será? Gostaria que vocês abrissem a palavra lá em Reis, porque nós vamos tratar de um assunto que é uma história bastante conhecida no meio de vocês. Todo mundo já ouviu falar desta pessoa. Todo mundo já conhece essa história. Já ouviu, acho que pelo menos umas 2, 3 vezes no mínimo, sobre essa história. Eu também já tinha
ouvido, já tinha lido, eu conhecia essa passagem desde pequeno. E olha que já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. Eu conhecia essa passagem desde a época que, não é tempo de vocês, acho que é só do tempo aqui do David, do pastor Celso, quando tinha na igreja flanelógrafo. Alguém já sabe o que é isso? Não é velho, é assim, é uma tecnologia da época. Amém? Então, na época no flanelógrafo, então tinha isso. E a professora, quando usava o texto, né? E ela usava um texto que era passado no mimeógrafo. Era a tecnologia da época. Não é velho, era tecnologia, era um negócio altamente tecnológico. Manivela e tinha um cheirinho de álcool assim, né? Não podia botar muito álcool, não borrava tudo, mas era um negócio assim, legal. Amém? E essa palavra nos leva a uma história que fala sobre Naamã. E eu, quando fui ler essa história, quando o Espírito Santo me trouxe a esse texto, eu vi e falei assim, puxa vida, Naamã, foi lá e deu 7 mergulhos e ficou curado. É uma história que é fácil. O cerne dessa história é obedecer. Porque Naamã fala sobre o quê? Obediência, quebrar paradigma e obedece. Quando a gente ouve e a gente sabe, entende aquilo que Deus está falando e você obedece, Deus faz as coisas. E aí eu lendo melhor esse texto, o Espírito Santo, vamos ler, vamos caminhar nesse texto e eu comecei a compreender algo, a ter entendimento de algumas coisas de uma maneira diferente. E isso é a coisa que mais cativa a gente quando nós vamos ler a palavra de Deus. Porque se você ficar lendo a palavra de Deus como um monte de letrinha de mão dada, você vai adquirir conhecimento. Conhecimento se adquire na faculdade, se adquire na escola. De muito ler, de muito pesquisar, você fica um conhecedor do assunto, você fica um doutor no assunto. Mas tem uma coisa que se chama entendimento. Entendimento. Entendimento você tem quando você se aprofunda naquele assunto. E você tem quando você começa a mexer com aquilo. Então, conhecimento e entendimento são duas coisas que podem parecer, né, parecidas. Mas entendimento é uma coisa profunda. Entendimento é uma coisa que você pega para si como uma palavra rema, como uma coisa que você fala, entendi agora. E eu gostaria de compartilhar nesse texto com vocês, porque nós vamos procurar um entendimento. Por que Deus quer curar os valentes? E como Deus trata com os valentes? E como os valentes devem ser tratados? E esse texto nos leva, vamos viajar, vamos deixar o Espírito Santo nos levar na asa do Espírito. Porque uma coisa que é bastante interessante, que te leva ao conhecimento, é quando você mergulha na palavra. Eu tinha uma professora, que era minha tia, e ela, no começo da leitura, lá na época do primário, e ela nos levava a ficar apaixonado pela leitura. E ela pegava os livros, na época eram livros, né, de Monteiro Lobato, e aí vai. E ela fazia as crianças na escola, na sala de aula, a mergulhar, entrar dentro do livro. E quando ela começava a aula e começava a ler, parece que a gente abria o livro de Monteiro Lobato. Aí parecia que você entrava dentro do livro. E de repente você estava lá.
no sítio do Pica-Pau Amarelo, você estava dentro das histórias. E quando você está dentro da história, e quando você faz parte do contexto, fica mais fácil para você entender, fica mais fácil para você visualizar a situação. E aqui no texto de 2 Reis, lá no capítulo 5, é a história que fala de Naamã e a cura de Naamã. E diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era o quê? Era um grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Aí tem um porém. Porém, leproso. E é interessante que você vê aqui Naamã, a história de Naamã. Naamã era um homem bem-sucedido, comandante do exército, vitorioso, monte de batalha, monte de situações de vitória, reconhecido pelo povo. É isso que está escrito aí. E quando fala, né, general de guerra, capitão do exército, aí você já imagina Naamã, com aquela capa, aquele cavalo cheio, com aquela roupa que se usava naquela época, todo indumentado, todo mundo, onde ele passava, com aquele devia ter o cavalo mais bonito. Ele era o comandante. Então o melhor cavalo, provavelmente, com certeza era o dele. O melhor carro mais bonito era o dele. E aonde Naamã chegava, ele chamava atenção. Fortão, mandava e acontecia, cheio de estratégia, tinha visão, tinha planejamento. Muito conhecido pelo seu senhor, frequentava a casa do rei, estava ali no palácio, ele era o comandante da guarda. Tinha tudo de um grande homem. Só que a Bíblia fala, porém, leproso. Quando você está lendo a Bíblia e tem essa palavrinha assim, porém, olha Deus mudando e Deus querendo falar algo, quebrar um paradigma. E aí ele fala, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E ele fala que Naamã, com todo o trabalho, com todas as guerras dele, ele era abençoado por Deus. Deus tinha um propósito com Naamã. Nós não sabemos, mas, pastor, onde está escrito? Olha aqui. Porque por ele, o Senhor dera a vitória a Síria. Deus era com ele, Deus tinha um propósito com Naamã. E numa dessas saídas do exército da Síria, ele trouxe cativa uma menina lá de Israel. E a Bíblia, quando fala menina, é menina, e creio que essa menina deveria ter de 10 a 12 anos, de 8 a 10 anos, no máximo 12 anos, senão era uma jovem. A Bíblia usa outra palavra para dizer que na menina era porque era menina mesmo. Agora você imagina uma menina
8, 10 anos sendo tirada da sua casa, tirada da sua família, do seu lar, das suas amiguinhas, das suas primas, e levado para uma terra estranha, para ser escravo, para trabalhar a serviço da mulher de Naamã, para ser escrava lá na casa de Naamã. Se você pensar que tremenda injustiça, já pensou? Quem é que tem filho pequeno, imagina como minha filha, nessa idade, poderia sobreviver, ela não sabe. Não tem ainda algumas formações de caráter, porque Deus permitiu. Deus tem um propósito em todas as coisas. E Deus tinha um propósito com essa menina. E o propósito de Deus com essa menina é fazer uma revolução. Se você olhar pelos olhos naturais, você pode pensar o que uma menina dessa pode fazer, pode trazer uma mudança. Se uma menina dessa, nessa idade, vier falar com você, trouxer algo para você, talvez você fala, mas não sabe o que está falando, como é que eu posso ir numa direção de uma menina, de uma criança tão pequena? E às vezes nós também nos sentimos como essa menina, tão pequena. Às vezes Deus quer nos usar e nós nos achamos que nós somos incapazes de ser usados por Deus. Que nós não estamos preparados. Que nós somos como uma criança, como uma menina no caminhar, no andar e no nosso relacionamento com Deus. Mas não é assim. Geralmente, quando Deus tem um propósito na sua vida, e Ele vai te capacitar. Quando Deus está no controle, quando Deus está dirigindo, quando Deus está fazendo, deixa acontecer. Por quê? Porque Ele vai capacitar, é Ele que está fazendo. Não fica olhando para a sua capacidade ou sua incapacidade. Não fica olhando para o natural, para o físico. Porque se você quer as coisas de Deus, se você quer viver o espiritual de Deus, se você quer voar, você tem que estar olhando para o espiritual. E nesta mensagem nós vamos ver no caminhar da mensagem, que se você olhar para o natural, você vai ter um discernimento e vai ter um conhecimento. Mas se você olhar para o espiritual, as coisas para o espiritual são bastante diferentes. E aqui acontece que essa menina lá na casa de Naamã servindo, e ela andando na rotina dentro da casa de Naamã, as pessoas lá fora viam Naamã de uma maneira diferente. Como um general, como um capitão, como um comandante de um exército, todo pomposo, intocável, um cara forte, destemido, que não tinha medo de nada, vitorioso, que nada podia batê-lo, nada trazia medo, que não tinha problema nenhum, só tinha vitórias. Só tinha títulos, tinha status, tinha dinheiro. Naamã tinha dinheiro, que nós vemos aqui, que vamos ver que ele tinha dinheiro. Só que esta menina conhecia um Naamã diferente. Conhecia daquele grande homem, aquele homem vitorioso, conhecia ele por um outro lado. Porque conhecia ele dentro da casa dele, como era a atitude, como era o relacionamento dele. E ela, com certeza, via que quando Naamã tirava todo aquele estereótipo, todo aquele exterior, toda aquela identidade física dele, ela percebeu que Naamã tinha um grande problema.
que Naamã tinha uma fraqueza. Que Naamã escondia por debaixo de toda aquela pompa, de toda aquela situação, ele escondia algo que o tornava incapaz, fraco. E às vezes nas nossas vidas, no nosso cotidiano, acontece a mesma coisa. Lá no nosso trabalho, na nossa empresa, nós temos que ser o cara. Você veste um terno, uma camisa de marca, um sapatinho tal, e vai, e você é o que... Você entendeu? Dentro da sua empresa, você chega, é assim, é assado, do jeito que eu quero, e acabou. No seu trabalho, na sua família, mas tem algo por debaixo disso. Por fora, uma aparência, mas dentro de nós existe uma fraqueza, existe uma necessidade, existe algo que, uma doença. Existe uma doença. E a gente precisa notar isso. A gente precisa ver como Naamã, ver pela história de Naamã e trazermos para a nossa realidade. E aí o que aconteceu? Que essa menina, quando viu que Naamã era de uma maneira aí dentro, e Naamã tinha um grande problema. Então essa menina, no verso 3, disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Aquela menina, quando conheceu Naamã de uma forma que ninguém conhecia, Deus já estava trabalhando na vida daquela menina desde pequena. Aquela menina, ela era uma menina que fora criada em Israel e conhecia o Deus de Israel, conhecia a palavra, cheia da presença de Deus. E quando ela deparou com a situação de Naamã, o que aconteceu? Ela poderia ter falado: ó, isso não é problema meu, eu sou aqui escrava, eu não tenho que me meter, eu não tenho que fazer nada, eu fingi que eu não vi. Mas não, você vê que quando ela viu a situação de Naamã, ela se compadeceu daquela situação de Naamã. E quando você se compadece, a compaixão, quando a gente vê na Bíblia, a compaixão ela antecede milagres. Quando você tem compaixão por uma vida, quando você vai fazer uma visita no hospital, na casa de alguém, ou você está andando e de repente você vê uma situação e aquilo dentro de você, o teu coração começa a apertar. Há uma compaixão, e compaixão antecede milagre, porque compaixão é amor. E você vê quantas e quantas passagens na Bíblia que falam sobre isso. A palavra do samaritano, e andando pela estrada, e viu, deitado à beira do caminho, aquele que fora tomado por assalto e estava todo machucado, e compadeceu-se dele, e parou, e foi ajudar. E Jesus também se compadecia da multidão, e os curava, e os sarava. E aí? Então essa menina, tocada pelo Espírito de Deus, levada lá para a Síria com um propósito de Deus. E dessa maneira acontece com a nossa vida. Às vezes nós nos achamos donos todo de si, e Deus usa
pessoas muitas vezes, no meu caso, foi assim. Pessoas que se você fosse ver, mas é esse que Deus usa. Deus usa os pequenos. Deus usa os humildes. Exatamente. Para confundir aqueles que acham que são e aqueles que... Deus usa lá. O empregado, usa um na rua, usa, sabe, tanta gente no seu caminho. Deus põe um para falar contigo. E Naamã, quando ele ouviu a palavra que a esposa trouxe a respeito da menina, Naamã imediatamente ele fez o quê? Foi falar com o quê? O seu senhor, aquele que era autoridade acima dele. E ele disse, e assim disse a menina. E contou aquilo que a menina tinha dito. O rei, com discernimento, falou, então vai. Se é assim, você precisa ir lá em Samaria, porque tem um profeta de Israel. E por ele, através desse profeta, você vai ser curado, vai ter uma transformação na sua vida. E o rei sabia qual era o problema de Naamã. Ele sabia que Naamã era um homem valoroso para ele, um conquistador para o rei da Síria. E ele queria que Naamã também fosse curado. E ele encaminhou Naamã, encaminhou uma carta. E Naamã, chegando lá em Israel, a partir do versículo 6, e levou também o rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Olha que interessante. Naamã ouviu de uma menina e entendeu que algo no espírito dele, que Deus estava querendo fazer algo. Que poderia estar acontecendo algo que o levava, o motivava a fazer aquilo. Teve o princípio da autoridade, se sujeitou, foi pedir autorização para o comandante dele, porque ele ia o quê? Romper fronteiras. Ele ia atravessar uma fronteira, e quando a gente atravessa fronteiras espirituais, nós precisamos o quê? Estar sobre a direção, sobre a cobertura daquele que é nosso líder. Quando você faz as coisas espiritualmente, você tem que estar atento nisso. Porque quando você está no local, você está acostumado a batalhar, a guerrear com aqueles espíritos ali territoriais. Aí, de repente, você vai para um outro lugar. Lá há o domínio de outros principados, de outras potências. Lá acontecem outras coisas que são diferentes do seu meio. Então, o físico aponta para o espiritual. Nós precisamos entender as coisas aqui. Vamos trabalhando e vamos separando. E ele foi no natural, e assim a gente tem que fazer. A gente conhece o natural, vê o que o natural está falando, entender, levar isso para o espiritual e agir se o nosso resultado é no espiritual. Mas voltando aqui para o texto. E ele escreveu uma carta física. Ele, quando entregou para o rei de Israel, o rei de Israel bateu o olho na carta e leu que o rei da Síria estava enviando o seu comandante para que ele fosse curado. Ele se apavorou. Porque quando ele leu aquela carta, o entendimento dele era que
querendo fazer uma armadilha para ele, que aquilo era uma armadilha. Chegou lá o comandante da Síria com a tropa, com um monte de outros soldados, e veio com uma carta dizendo que era para o rei curá-lo. Ele, com os olhos natural, ele falou: pronto, estão armando para derrubar o meu reino, para me levar preso. Isso é uma armadilha. E ele não entendeu, ele como rei de Israel, conhecedor do Deus de Israel, ele deveria ter entendido que aquela situação não era a situação dele. Porque ele era rei, ele não era médico, não era nada. Ele não poderia curar aquele homem. Mas o Deus a qual ele servia, sim. O Deus de Israel poderia curá-lo. Mas ele não teve esse entendimento. Ele não teve essa interpretação. Quantas vezes nós nos deparamos com situações na nossa vida, com problemas na nossa vida, com desafios na nossa vida, e nós simplesmente nos apavoramos. E a gente tem que entender na palavra de Deus que as coisas de Deus são espírito e verdade. Nós temos que ler a palavra de Deus entendendo o contexto espiritual. O que aconteceu com esse rei foi exatamente o que aconteceu com Davi e Golias na batalha. 40 dias no Vale de Socó, exército de Israel para cá e filisteus ali para lutar. E todo dia o que acontecia? Levantava um filisteu, Golias, um homem desse tamanho. E aí quando você descreve o Golias, o tamanho da arma dele, você fala: você está louco. Você está louco. Cara, desse tamanho. A lança dele era um eixo de um tecelão, O cara falou: estou frito. E ele vinha e afrontava todo dia o exército de Israel. Chamava para briga. E eles ficavam olhando para o tamanho do cara. E quantas vezes nós ficamos olhando para o tamanho do nosso problema? Olhamos para o tamanho da situação que nós vamos encontrar. Olhamos para o tamanho da barreira que nós temos que vencer. Ficamos olhando para o físico, para o natural. Aí morre de medo, treme, se apavora. E aí corre lá e vai orar para Deus. Pedir para Deus: me dá um socorro, abre as portas, dá um jeito. Aí solta de novo, aí sai e vai lá e olha para o problema não diminuiu, está do mesmo tamanho. E aí Deus precisou mandar um, que era segundo o seu coração, que andava, via as coisas no espiritual. Não é ter visão, via as coisas, entendia as coisas no espiritual. E ele quando Davi chegou no campo de batalha, olhando e viu tudo aquilo acontecer, ele falou: espera um pouquinho, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui, 40 dias está nessa lenga-lenga aí. Olha esse cara, dá um jeito nele, cara. Como é que vocês deixam um cara desse, um incircunciso? Está falando isso, afrontando o Deus de Israel. Davi, quando olhou para o quadro, ele teve o entendimento que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa luta é em Cristo Jesus. É contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é isso. E aí quando ele viu isso, ele falou: não, deixa comigo, cara. Vou pegar esse cara, daquele tamanho. E o gigante... Por quê? Porque, você afrontou, sabe o quê? Cara, você não sabe a zica que você arrumou. Você afrontou o quê? Meu Deus. Deus de Israel. E esse Deus que comigo está, vai arrebentar com você.
vai acabar com você. Você canta, o nosso general é Cristo, e seguimos os seus passos, e vencemos a batalha, Ele peleja por nós, e aí quando você vai caçar uma briga, e quando você depara com um problema, aí você quer resolver no braço. Você tem que entender isso. Você quer andar no Espírito, enxerga pelo Espírito, caminha pelo Espírito, voa pelo Espírito. Porque senão você fica igual o crente Raimundo, né? O crente Raimundo é aquele que é um pé na igreja, um pé no mundo. Pé na igreja, um pé no mundo. Mas se você está na igreja, você não é o Raimundo, mas você é o crente butinudo. Crente butinudo, né? Ele está com um pé no natural, e aí ele está no sobrenatural. Daqui a pouco ele está no natural de novo. Aí ele está no sobrenatural. Se você quer andar no sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus, tira o pé e voa. Levanta os pés e voa. Você tem que andar no sobrenatural de Deus. Voa, levanta voo. Agora você fica na lei, você fica olhando para as circunstâncias, você fica sentando na cadeira de Moisés, você fica querendo julgar, você fica enxergando as coisas de uma maneira com os olhos naturais e quer resolver as coisas. De que maneira? Você vai ficar olhando para a carta que te mandaram? Ou você vai olhar para aquele que é o seu Deus, seu Senhor, aquele que te livra de todas as lutas e todas as batalhas? E aqui em Naamã, quando você começa a ler esse texto, você começa a ver tudo isso. E aí você vê que o rei se apavorou. E aí em seguida, olha o que acontece. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus? Ele mesmo disse. Ele mesmo tem a solução. Mas não tem o entendimento. Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Não é mesmo. Porque quem tem poder é Deus. De tirar, de dar, de pôr, de colocar, de transferir, de fazer. Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Segura aí. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus! E aí nós estamos lá, né? Está todo mundo lá. Lá em Israel, em Jerusalém. Eliseu estava lá? Não, onde que Eliseu estava? Lá em Samaria. Eliseu estava lá no palácio com o rei? Tinha WhatsApp? Alguém mandou. Eliseu, cara, o rei está aqui, meu. Ele se rasgou aqui, rasgou as vestes e tudo, está apavorado aqui, está surtando. Porque está aqui o comandante da Naamã, está aqui, está cheio de soldado aqui. Ó, olha a foto, ó, deixa eu fazer um live para você. Ó. Tinha isso? Ainda não. Espiritualmente tinha. Tudo foi Deus que criou. Sim ou não? Desde o princípio. Aí, o homem usa para o bem e para o mal. Não é o diabo. É o homem que usa. O diabo não criou o WhatsApp, não criou nada. Ele pega só aquilo e usa aquilo de uma maneira para o bem e para o mal. E o homem, que é cabeção, vai na dele. Então estava lá.
O rei, quando leu a carta, não entendeu nada. Em vez de falar, espera aí, Naamã, vamos resolver esse negócio aí. Ia lá e Deus, aqui, ó, Senhor, eu apresento isso diante de ti. Quem sou eu? Tu és o Deus de Israel. E tem algo aqui que é para ti, Deus. E resolveria. Pediria para Deus, chamaria os profetas, talvez fizesse um sacrifício, não sei. Mas ele se apavorou, porque ele olhou para a circunstância. E entendeu, além de olhar, entendeu errado ainda. Teve um discernimento totalmente errado. E às vezes isso nos leva, tem quantas coisas que a gente tem uma interpretação errada, leva a gente a ficar apavorado, em depressão, e isso, surtando, achando com isso, aí daqui a pouco passa, aí você vê que não era nada daquilo que você não tinha entendido, tudo é mesmo, era tudo, não tinha nada a ver. E aí Eliseu lá em Samaria, e diz o quê? Ouvindo, porém Eliseu, o homem de Deus. Eliseu está ligado no trono. Eliseu tinha relacionamento com Deus. Deus, quando queria falar ao povo, Deus usava o quê? Os profetas. Eliseu era aquele quem Deus usava naquele tempo para falar da direção, porque o profético é aquele o quê? Dá direção, exorta ou chama atenção, não é isso? Então Deus usava Eliseu para que pudesse edificar, exortar ou dar direção. Ligado. E aí o Espírito de Deus falou, olha, está acontecendo um negócio lá em Jerusalém. Olha lá. Veio o profeta Naamã procurar aqui para ser curado. Sabe por quê? Porque eu usei minha pequenina. Aquele para quem ninguém dava nada. Era uma escrava que foi levada cativa. Talvez ninguém conhecesse. Deus usa aqueles que ninguém dá valor, que ninguém conhece, que não são conhecidos, para fazer grandes coisas. Deus tinha uma grande obra para fazer na vida de Naamã. E olha só as coisas como vão evoluindo e vão acontecendo. E Deus falou com Naamã, ó, está acontecendo isso. E ele mandou um recado para o rei. Ó, fala para esse cara vir aqui, que aqui tem profeta. Que aqui em Israel tem profeta. Profeta de Deus. Deus vai falar com ele. Deus vai fazer aquilo que Eliseu entendeu. Se Deus fez tudo isso, trouxe esse cara aqui, Deus vai fazer o que vai fazer, não sei. Como Deus vai fazer? Só sei que Deus vai fazer. Traz ele aqui. Quantas vezes nós recebemos um recado que, olha, a minha irmã, minha cunhada, meu vizinho está doente, está com câncer, e aí você fala, nossa. Aí pede para você orar. Aí você fala, vixe. E vai lá com medo. Ou passa você, ou chega lá na sua empresa, fala assim, tem um cara aí que está meio esquisitão lá assim, e o cara está meio, sei lá, o cara tá, acho que aconteceu alguma coisa com ele. Você olha para ele, vai conversar, ele está tudo bem? Ele fala, misenfio. Eu não sei o que ele falou, eu não conheço ninguém, você conhece algum misenfio? Eu não conheço. Mas você vai lá, eu sei que você é crente. Vamos lá que, quem sabe, eu não sei, eu sei que crente fala umas línguas, fala um negócio, quem sabe você entende essa palavra? Lógico que você já entendeu o que é. E aí, você vai ou não vai? Você é profeta de Deus ou não é? Você sabe aquilo que Deus é na sua vida ou não? É você que vai chegar lá, vai encher o diabo de bolacha, ele vai sair ou como é que é? Ou você vai usar o jiu-jitsu ou o judô que você aprendeu quando era pequeno? Você tem que saber o que você é em Cristo. E você tem que saber aquilo que Cristo faz através da sua vida e por que é o teu chamado. Eliseu em momento nenhum se acovardou.
Porque ele sabia que era o Deus de Israel, o Deus do que ele servia. E você sabe qual é o Deus que você serve. Você vem aqui, canta e louvor, e fala e você procura. Você não tem que olhar para a circunstância, você não tem que olhar para o problema, você não tem que olhar para o que está acontecendo. E não, deixa eu analisar porque... Você tem que entender o seguinte: não sou médico, não sou doutor, não sou enfermeiro, não sei aplicar injeção. Se precisar, eu sei, porque eu sei que é o que vai doer nele. Não sei, não sou curandeiro. Mas sabe o que eu sei? Que o Deus que vive, e o Deus comigo está para Ele não tem nada que seja impossível. Está doente? Vem aqui, vamos orar, porque não sou eu que vou curar. O Espírito que está em mim me dá ousadia para isso. O Deus que está em mim é poderoso para isso. Você tem que olhar espiritualmente. Está com problema? Vem cá. É para ir lá orar? Vou. Eu entendi isso um dia. E depois que eu entendi isso, eu arrumei problema para o Espírito Santo. Porque não sou eu que curo, não sou eu que faço, não sou eu que revelo, eu não sei de nada. O máximo que eu sei é que alguém me ligou e falou: olha, é o nome da pessoa então, eu vou te passar aí 2h da tarde, nós vamos lá orar. Não, onde que é? Às vezes não falei um bairro, tudo, vai lá. Tem alguém precisando de mim? Não, de Deus. O Deus que fez na minha vida ser transformada, pode mudar e fazer, transformar a vida dele. Isso eu sei, isso eu tenho certeza. E aí você vai, e quando você chega diante da pessoa, você vê, ouve, Deus te deu o quê? 2 ouvidos, 2 olhos, e deu uma boca só. Ouça mais, observe mais, e fale menos. E quando falar, a palavra de Deus fala que tem que ser que nem flecha ligeira, direto no alvo. Na mosca. Como diz aí fora, vai dar na medalhinha. Pá! No peito. Tem que ser direto, papo reto. Não tem que chegar lá, veja bem. Se a pessoa tem dinheiro, não tem, se é teu chefe, tem que saber. Natural ou espiritual, se é Deus que está falando. Chega e fala: olha, é o seguinte, eu vou orar por você. E eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que o Deus que eu sirvo pode te curar, pode fazer crescer uma perna, um braço, uma orelha, te dar um órgão novo, agora. Eu tenho certeza. Agora, você sabe? Você tem fé? Você crê que esse Jesus pode fazer isso? Eu tenho certeza. Agora, você precisa crer. Você crê que assim, vai, conversa, fala. Se precisar a pessoa trazer ela para Deus, não quer dizer que ela aceitar Jesus, ela vai ser curada também. Deus está no controle de tudo. E você fala: Deus está no controle da sua vida. Posso orar por você? Você crê? Põe a sua fé. Pai, em nome de Jesus, esta enfermidade agora. E se ela não for curada imediatamente? Deus continua sendo Deus. Porque você não sabe qual é o propósito. Quem sabe aquela enfermidade para ele é para manifestar a glória de Deus. Porque tem gente, é um valente, se acha o intocável, acha que é o bom, que é o cara. Mas aí tem o quê? Deus põe uma enfermidade nele, para quê? Para tratar com ele. Para dizer assim: filhão, você não é nada disso que você acha que é, ou que você faz que os outros pensam que você é. Às vezes Deus põe algo na sua vida
para tratar com você. E aqui no texto, nesse texto de Naamã, Deus colocou na vida de Naamã um homem que era forte, poderoso, que é o primeiro versículo você vê. Porém era leproso. Deus colocou uma enfermidade nele para poder tratar, para poder fazer assim, tá vendo? Eu uso meus pequeninos, aquele que você não acha que não é ninguém, um estrangeiro. Mas porém cheio de sabedoria e graça. E sabe que é Deus na vida dele. E usa para tratar com você. Usa para falar para você, para falar para você, faz isso, 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 isso. Agora, você quer ser tratado? Você obedece, se sujeita, deixa aí, deixa como está, para ver como é que fica. Ver até onde você aguenta, até onde você vai. Aí Eliseu, movido por Deus, avisado por Deus, manda chamar Naamã, manda avisar o rei. Aí o rei falou assim, ó, tem o profeta lá, vai lá em Samaria, lugar assim, 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 chega lá que é na casa do profeta Eliseu. E Naamã foi lá. Já chegamos lá ou não? Chegamos em Samaria, estamos no caminho, vamos lá. No 9. Veio, pois Naamã com seus cavalos e os seus carros. Naamã estava junto com o quê? Com a tropa dele, né? Com o exército dele lá. Com os seus cavalos e os seus carros. Tinha uma comitiva boa. E parou à porta da casa de Eliseu. Cutuca seu amigo aí. Fala assim, agora o negócio vai pegar. O bicho vai pegar agora. Eu acho que esse negócio aí, acho que é comigo, hein? Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, o que aconteceu aí? Naamã saiu da Síria, cortejo de saída, parecia que ia para a guerra, chega em Israel, nossa, todo mundo, nossa, chegou Naamã, exército da Síria, vai lá no palácio do rei e fala, pronto, acho que o rei fez alguma coisa aí, acho que vai sobrar para ele. Daqui a pouco o rei rasga a roupa, fala, pronto, a casa caiu. Mas daqui a pouco sai Naamã, junto com a tropa toda. Vai lá para a casa de Eliseu. Toda aquela pompa, cidade, todo mundo olhando, aquele monte de cavalo. Você imagina o tumulto. Naquele tempo não devia, né? As coisas eram meio pequenas, quer dizer, a notícia corria. Sai, Naamã! Onde ele foi agora? Aí vai dar na casa de Eliseu. Naamã tinha saído de longe. Foi para Israel. Jerusalém. Não resolveu. Porque não era ali o negócio. Foi lá para a casa de Eliseu. Parou na casa de Eliseu. Imagina, guarda, bandeira, para, os carros, tudo. Na casa de Eliseu. Eliseu sabendo o que ia acontecer. Porque Eliseu, ele mandou recado lá para o rei. Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Porque Eliseu tinha o discernimento daquilo que era natural, aquilo que o rei tinha visto. E daquilo que era espiritual, daquilo que ia acontecer. O que estava acontecendo no mundo espiritual. Aí Eliseu fala o seguinte. Ô, Jaci, chega aí. Vai lá e fala para ele. Para ele ir lá. Levanta, olha lá. Vai. Lava-te 7 vezes no Jordão. E a tua carne será restaurada e ficará limpa. Você imagina general da Síria, com toda a comitiva,
Um monte de gente. Tinha saído do palácio, foi para Samaria. Ah, o profeta, esse Eliseu, esse que é o profeta que Deus vai me curar, que a menina falou. Ah, tá, é mesmo. Então o profeta não estava no palácio. Eu achei que ele, por ser profeta que fosse me curar, estava lá no palácio. Ia sair o cara cheio de, né? Manda avisar a secretária, subsecretária, chefe de gabinete, mas isso e aquilo, tudo. Nada disso. O espiritual é diferente do natural. Isso é que o natural quer ver, que o homem quer ver. Pompa, alegoria. Não, vai lá na casa de Eliseu. E ele foi lá na casa de Eliseu. Chegou lá. Aí vem o cara lá. Ó! Quem que é o da mãe? Ah, você. Vem cá. Eliseu mandou dizer para você ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Beleza? Falou. Se fosse você, você descia do cavalo, né? Descia da cruz. E aí? Eu ia falar um monte pro cara. Sim ou não? Se fosse eu, falaria. Meu, você sai da Síria, filho, andando num sol quente do caramba. Não tinha rodovia Castelo Branco, legal, ar-condicionado. Com um bando de gente. Imagina, naquele cavalo, arreio, centro, meu. Se você pegar o mapa e olhar da onde que ele saiu, da capital da Síria, ou que você pega do lugar mais próximo, não é perto, para andar a cavalo, meu filho. O cara chega lá, nossa, só quebradinho. Aí chegar lá não é. Tá bom, vamos de novo. Aí você pega Jerusalém de Samaria. Mais uma alta caminhada. Aí chega lá. O profeta manda um recado para você. Não é ele que manda um recado, te entrega um recado. Você cheio de problema, fica sabendo que a irmã Maria, não sei, é lá em Votorantim, não sei se tem esse nome. Cheio de querer, não, Deus vai falar comigo. Nossa, e aquela nota, tem uma irmã lá que do círculo de oração, vai lá, vai desenrolar o rolo com você, que sabe, e faz isso, e vai entregar, e vai chegar lá e falar para você, ó, é pá, eis que te digo, ó, pá, e pronto, facinho, fast food. Vou lá, rapidinho, pega meu carro, ar-condicionado, chega lá. Ó. Só que se em vez disso aí, você vai lá para Jaú, para Ribeirão, para São José do Rio Preto, não para ficar um negócio parecido. Ainda de carro, ainda que ar-condicionado, vai de boa, para no frango assado, toma um suco e tal. Aí você chega lá, no bairro lá, aí sai a filha dela, ou sai a sobrinha. Ó, a irmã Maria mandou falar para você que, ó, você volta lá e... O que você ia falar? Você ia amaldiçoar a irmã Maria. Eu ia falar, ia descer da cruz, ia falar um monte. Sim ou não? Estou falando como homem. Não estou querendo ser ninguém. Pessoa natural. Você ia ter uma grande decepção. Sim ou não? Meu, como é que é, cara? Pô, eu, CEO da empresa, vem aqui porque o meu funcionário lá, vou mandar ele embora na segunda-feira. Vem aqui. Bom, avisei. Pô, vem aqui. Tá sabendo que eu estava chegando. Vem aqui. Pô, para. Deus está querendo tratar com você ou não? Deus estava querendo tratar com Naamã? Vamos ver? Vamos ver se essa história é diferente dessa situação de hoje, dessa situação na nossa vida? Vamos entender aqui. Por isso que eu falei para você que o negócio ia pegar para o seu lado. 11. Não, 10, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, tenha uma atitude de obediência. Deus quer atitude de obediência para você.
Porque não adianta você saber, conhecer e não ter obediência, não ser obediente naquilo que Deus está falando, naquilo que você sabe que tem que fazer. É como na abertura desta manhã. A abertura dessa manhã falou tudo sobre a palavra, falou sobre estar limpo. Jesus vem buscar você, você tem que estar limpo. Tem que estar lavado. Essa foi a palavra da abertura de manhã. Foi o que o Espírito Santo falou assim, tá vendo? Aí, presta atenção. Presta atenção. Você tem que estar limpo, tem que estar lavado. E o que que precisava de Naamã? Obedecer. Ele precisava o quê? Ser limpo. Ser lavado. Olha só, Deus falando desde a abertura do começo, falando comigo. Falando comigo. E ele falou, vai, tem uma atitude, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Pega a sua Bíblia aí, quem não riscou na segunda-feira, coloca aí embaixo assim, ó. Risca aí, ó. Marca aí, muito se indignou. Puxa uma setinha, escreve em cima, assim, ou do ladinho, escreve assim, espírito de orgulho. E se foi dizendo, amém? Escreveu aí? Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé. Que é o quê? Ele queria a honra, né? Sim ou não? Porque perante esses, né, o cara tinha que se curvar e tinha que, né, falar contigo, ficar, ô capitão, de pé e atitude de reverência. Por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Deus está ensinando a Naamã. Naamã, não é do seu jeito. Isso é o que ele queria, sim ou não? Olha o que ele fala. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, quem? Ele pensava. Pensava eu que ele sairia ter comigo, que ele fosse me receber, pô. Eu sou comandante, sou Naamã, sou o cara do pedaço, conhecido aqui no Oriente. Aqui todo mundo me vê, ó, fica pianinho. Pensava eu que o cara ia vir aqui, ou primeiro, ou capitão, tudo bem? Ou autoridade, ou doutor, tudo bem? Ou excelência. Coisas naturais. Querendo o natural de Deus. Querendo que Deus haja do jeito dele. Quantas vezes nós queremos que Deus haja do nosso jeito? Meu, Deus é Deus, ele vai agir do jeito dele. E a gente sabe disso desde o começo. Quando Deus foi tirar o povo de Israel, saiu a parada mais louca que tem. Aquela conversa com Deus, com Moisés, para. Moisés, primeiro, não queria voltar para o Egito porque ele sabia que ele tinha um débito lá, né? E naquele tempo era morte com morte, vida com a vida. Ele matou um cara e falou, chega lá, os caras me viram. Falou, peraí, pronto. A minha sentença já estava dita. Ele tirou a vida no hebreu, de um egípcio, ele ia morrer. Vida pela vida. Ele não queria ir lá porque não queria enfrentar o passado dele. E depois ele ia lá para conversar com o faraó. Ele era o cara capacitado para falar com o faraó. Ele foi criado lá nas leis, falava a língua nativa, né? Falava a língua, né? Ele era nativo na língua, porque ele foi criado lá. Não tinha sotaque, não era estrangeiro, chegava lá e falava.
sabia como entrar e sair na presença de reis, príncipes e aquilo tudo. Aí ele ia chegar lá e falava o seguinte: Faraó, seguinte, sabe a tua empresa aí? Você tem 5.000 funcionários? Seguinte, eu vou levar eles todos embora. Não era isso, não. Não era uma empresa. Ele ia chegar para Faraó, primeiro, ia entrar no palácio, né? Subir aquelas escadarias, aquele negócio suntuoso, guarda os caras com lança, e porta, abre a porta e entra, e soldado e aquela fila. Aí ia chegar na frente do rei, do Faraó, que era o cara lá. Ia chegar para Faraó. Faraó, seguinte, tem 2 notícias para te dar, uma boa ou uma ruim. Qual que você quer primeiro? Ele tinha 2 notícias para dar a Faraó. Que ele ia levar o povo. Que o Faraó ia ficar sem nada. Que ia levar povo, não era só o povo, só os homens, nem só as mulheres, e ficar os meninos, e nem ficar os boi. Não. Ele falou assim, ó, Faraó, eu vou fazer um rapa no seu negócio aqui, na sua mão de obra trabalhadora. E nós vamos tudo lá para o deserto prestar um culto ao nosso Deus. E o seguinte, não vamos voltar. Não é assim, eu vou dar férias coletivas para todo mundo e a gente volta. Não. Foi e morreu. Atravessou o mar, já era. E aí o Faraó falou, meu, escuta aqui, você tá louco, velho? Não, eu vou, mas peraí, como é que história é essa? Não, meu Deus mandou falar. O quê? Por acaso é um desses? Não é nenhum desses aí. Peraí, não é nenhum desses deuses aqui, você está dizendo que... Como é que é essa história aí? Peraí, como é que é? O teu Deus está mandando eu vir aqui, você vem aqui, dizendo que você vai levar tudo que é meu, escravo, tudo que movimenta meu país, tudo... Boi, cavalo, tudo, vai me deixar. Como é que eu vou colher? Como é que eu vou comer? Quem vai matar os porquinhos? Quem vai fazer a comida? Quem vai arrumar a casa? Eu estou falando com o teu Deus. Como é que chama teu Deus? Hã? Meu Deus, ele chama Eu Sou. Eu o quê? Eu sou. Eu sou o quê? Não, eu sou o que sou. Doido, não é? Você faria isso? As coisas, quando é Deus está no negócio, tem que ser muito louco. E as coisas de Deus, não, as coisas de Deus são muito loucas. Aí vamos voltar de novo, vamos sair lá, vamos atravessar de volta o rio, vem cá. Naamã, espírito de orgulho. Muito se indignou. Havia um espírito de orgulho nele. Ele achava que ele era o cara que precisava... Nós precisamos terminar, né? Precisava... que ele ia chegar e ia fazer toda uma coisa, todo um cerimonial, do jeito que ele achava que devia ser. E não aconteceu nada disso. E aí ele... se indignou. Espírito de orgulho. 12. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Não são porventura, risca aí na sua Bíblia, escreve aí, espírito de crítica. Quantas vezes nós criticamos? Quantas vezes Deus está falando conosco? Quantas vezes Deus está usando alguém para falar com você? Usando a igreja, usando qualquer situação para trabalhar com você. Trabalhar na sua vida. Trabalhar um espírito.
Trabalhar aquilo que ninguém conhece de você, o seu interior. Aí você vem com espírito de crítica. Critica a obra. Critica o pastor. Critica a palavra. Critica o louvor. Critica porque pede dinheiro. Critica porque... Critica porque não prega como você prega. Acha, porque eu tenho homilética e hermenêutica, eu estudei na escola de Calvino. Entendeu? Estudei aos pés de Gamaliel. Se você ainda pensa assim, você está muito enganado. Pega o exemplo de Paulo. Paulo, com toda a cultura dele, falou assim, isso para mim, é em Cristo, para isso nada serve. Não adianta meu MBA, meu coisa, adianta no seu trabalho, para você executar lá. Mas aqui é, o papo aqui é com Deus. E tem muita gente que tem esse espírito de crítica. Critica o ministério A, o ministério B, o ministério C. Porque o sal, porque a cruz, porque a flor, porque o paninho, porque o óleo, porque isso, porque aquilo, porque não pode isso, porque pode aquilo, porque se tiver bigode não foi, se não tiver coisa, se não tiver gravata, tiver terno, se não tiver terno, tiver gravata, se não tiver isso, se tiver aquilo. Antes de você criticar, veja se você fez 10%. Não estou falando que você fez mais do que ele, porque eu tenho certeza que não fez. Veja se você fez 10% do que eles fazem ou fizeram. Se você ganhou pelo menos 10% das vidas, se você libertou 10% das vidas, se você tirou das drogas 10%, se você restaurou o casamento 10%. 10%. Porque você devia, para criticar, você deveria fazer muito mais do que ele. Então, como você não fez, eu vou dar uma chance para você. 10%. Aí você critica. Que também não vai criticar, né? Porque você é esperto. Porque se você já fez 10%, você tem maturidade espiritual suficiente para não estar criticando também. Porque é Deus. Mas eu não concordo que ele fala, não concordo disso, não concordo daquilo. Ora e fala para que Deus dê para ele a sabedoria que você tem, o entendimento que você tem para ele. Ou, de repente, Deus pode fazer o contrário, né? Dá para você, porque você acha que você tem, e você, de repente, é um Naamã. O teu espírito de orgulho, o teu espírito de crítica, não está deixando você perceber o que está acontecendo, a atmosfera que está acontecendo em sua volta. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Então ele estava criticando os rios, criticando o modus operandi do profeta, criticando que lá na Síria, os rios lá eram melhores que os rios de Israel. E pior de tudo, e voltou-se e foi com indignação. Risca aí, escreve assim, espírito de rejeição. Rejeitando aquilo que Deus está fazendo. Rejeitando aquilo que Deus tinha preparado na vida dele. Rejeitando a caminhada. E você percebe que Naamã fez tudo. Passou por toda essa situação de veio andando. E aí ele chegou e estava o quê? Com a mão na maçaneta, não é isso? Quantas vezes nós perdemos a nossa bênção? Ora, paga preço, faz jejum, faz isso, aquilo tudo. E fala para Deus, abre a porta está ali para você. Sem tranca. É você só empurrar e entrar. Está com a mão na maçaneta. E volta tudo. E vai com indignação. Indignou-se. Presta atenção. Presta atenção se o seu orgulho, se o seu espírito de crítica, e se esse espírito de rejeição não está atrapalhando você receber a promessa, aquilo de Deus grande na sua vida. E com tudo isso, mesmo
Naamã se voltando e indo. Vambora, meu, esquece. Fiquei indignado com a irmã Maria, né? Vem lá de São Paulo até aqui. Mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Deus queria curá-lo. A mesma compaixão que estava sobre a menina, estava... É compaixão, é o amor de Deus. O amor de Deus, Ele quer te curar. Ele quer te mostrar. Ele quer te despir. A gente não vai nem entrar, nós vamos parar por aqui, porque essa pregação ainda tem mais a segunda parte. Eu prometo que na próxima oportunidade a gente vai continuar daqui a segunda parte. Não vou nem falar que para você obedecer, você tem que se despir. Porque Naamã teve que se despir diante de todos e de repente revelar para todos os seus subordinados que ele não era aquele grande homem, que era aquele grande valente que todo mundo achava que ele tinha uma enfermidade. Porque Naamã, para entrar no rio, ele precisou se despir. Mas o grande amor de Deus, ainda Naamã com todos esses três espíritos aí, de orgulho, de crítica e de rejeição. E ele saindo, Deus usou de novo quem? Os pequenos. Então, se achegaram a ele quem? Os seus oficiais. Os que eram daquele soldado dele, do agrupamento dele. E falaram: Naamã, pô, meu, larga de ser cabeção, né? Cara, você veio de lá aqui, andando, passando, meu, por tudo isso, cavalo, fome, andando, porque imagina a lua que é lá. Nós estamos falando no Oriente. Ali no inverno é 28. Você chega aqui, na porta do cara, o cara diz para você o que tem que fazer. Deus, você veio atrás de uma palavra para Deus, Deus te deu a palavra. Que dificuldade você tem de obedecer e fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? Por acaso aquilo que Ele está te pedindo é demasiadamente grande e difícil que você não consiga fazer? Ele está falando para você fazer uma coisa tão simples. Para você se lavar e ser limpo. Ele quer te curar. Obedece. O que Ele pede para você fazer? Obedece. Ele quer te lavar. E serás limpo e curado. O que lava? É a água. A palavra. Não é isso? A palavra nos lava. Você quer ser limpo? Palavra. Lava na palavra. Você quer ser limpo? Mergulha na água do Espírito. E serás curado. Simples. Jesus está vindo. E Ele quer te encontrar lavado. Pela palavra e pelo Espírito. Obedece. Não te custa nada. Você já andou, você já pagou um preço tão grande. Já passou por tanta situação. Deixa a palavra te lavar. Deixa a palavra te curar. Meu louvor aqui para a gente já finalizar. Lava-te
e ficarás limpo. Deus usou um pequenino para falar com você. Eu creio que Deus tem usado a minha vida para falar com você nesta manhã. Porque muitas vezes nós somos como Naamã. Vendemos uma aparência, vendemos uma situação, ou nos vestimos de uma maneira, ou nos portamos de uma maneira que as pessoas acham que você é o super. Principalmente pastor. Muita gente acha que porque é pastor é o vice-querubim. Nós temos as mesmas dificuldades que você. Cristo era igual a nós. Ele tinha as mesmas dores, as mesmas. Ficava com calor, ficava com frio, dava uma topada, machucava. Era assim. Ficava muito em pé, dói as costas, muito sentado, da loja. Mesmo jeito. Mas ele soube lidar com isso. Nós somos da mesma maneira que vocês. E nós pastores ainda temos um diferencial de vocês. As lutas nossas são maiores. Porque a quem mais dado, mais é cobrado. Quem está aqui servindo a Deus tem lá no inferno, lá no quadro de classificados, lá de quadro de aviso, tem uma fotografia, uns 3x4, uma 5x6, outra um pouquinho maior. Aí quando você é pastor e tem um compromisso com Deus, aí você tem uma... Né, pastora Verinha? A tua fotografia é um pôster lá. E o diabo fala assim, ó: caça esse cara aqui. Este cara aqui é problema, traz problema para nós. Então nós não somos valentes, não somos tão grandes assim. Mas em Cristo nós nos tornamos grandes. Nós saltamos muralha. Amém? Queria que, se você pudesse, ficasse em pé e reflita sobre isso nessa manhã. Qual o Espírito que precisa ser você? Você veio até aqui, está diante da palavra de Deus. Há profeta nessa casa, profeta de Deus. Se você tem algo, se você veio até aqui porque você tem um espírito, você tem algo na sua vida que precisa ser curado, seja ela uma enfermidade física ou uma enfermidade espiritual, que você, de repente, o Espírito Santo te trouxe discernimento nessa manhã. Pensa, venha até aqui. Eu não vou fazer nada para você, não vou passar a mão, não vou sapatear, mas eu posso determinar que você seja curado. Basta você querer ser limpo. Ele é o